sejam bem-vindos ao Legalmente Descomplicada, canal que aborda temas envolvendo direito cotidiano de maneira leve e prática. Meu nome é Suelen Parente e hoje falaremos sobre os principais regimes de bens que podem ser adotados pelos casais. Para entender mais sobre esse assunto, por favor acompanhe esse vídeo até o final, sem esquecer de deixar aquela curtida e ainda compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Bom, seguindo na temática relacionamentos e especialmente casamentos, uma questão que gera muitas dúvidas entre as pessoas são os regimes de bens adotados. Antes de explicar os regimes de bens mais utilizados, eu gostaria de destacar uma informação. Apesar do casamento ser um contrato, não é de sua essência o lucro. Existem pessoas que se casam ou se relacionam e dessa relação elas acabam obtendo uma certa vantagem exacerbada? Sim, até existe, mas em regra, a vida em comum ela não gera lucro após a separação. Outra coisa, se você se importa muito com o que fez ou faz com seu dinheiro, no que construiu antes de se relacionar, de se casar, escolha bem o regime de bens que melhor se adeque à sua situação. O que não dá, pessoal, é chorar pelo leite derramado. Eu penso no conjunto de bens do casal como um bolo. Quando você se separa e divide esse bolo ao meio, ninguém sai no lucro. Nem um lado, nem o outro. A imensa maioria das brigas durante o processo de separação, elas ocorrem porque as pessoas não aceitam dividir esse bolo ao meio. É um tal de, eu que paguei o carro, o sofá eu comprei com meu dinheiro, ela não trabalha, eu que banco. Acontece que a pessoa reclama após a separação e esquece que ela tinha uma escolha antes e não tomou outras cautelas porque não quis. Eu, Suelen, eu penso que um casamento não tem essa do meu dinheiro ou do dinheiro do meu marido. Somos um time, decidimos comprar certas coisas em conjunto, mas isso não tira a minha autonomia de gastar no salão, por exemplo, ou dele gastar com o que ele preferir. Só decidimos ser transparentes quanto a tudo isso. Mas se você não concorda comigo, se você acha que cada um tem seu dinheiro e ponto, precisa deixar isso claro na relação logo no início. E assim que possível, regularizar o regime de bens a ser adotado pelo casal. Antigamente, o regime de bens legal, ou seja, o que era mais comum, era a comunhão de bens, que hoje conhecemos como comunhão universal de bens. Nesse regime, tudo o que você tinha e tudo o que você adquirir durante a união, metade será do seu marido ou da sua esposa. Nesse regime, você concorda em dividir absolutamente tudo que tem com a pessoa amada. Desde 1977, com a criação da Lei 6.515, o atual regime legal é o da comunhão parcial de bens. Ou seja, se você não escolher nenhum outro, automaticamente adotará esse regime. E na comunhão parcial de bens, tudo que você tinha antes do casamento é só seu e será dividido com sua esposa ou marido tudo aquilo que foi adquirido de forma onerosa durante a união. Ou seja, não inclui os bens recebidos a título gratuito, como herança ou doação. Aqui vai uma observação. Se você é casado no regime da comunhão parcial de bens e ganha na loteria, seu digníssimo ou sua digníssima terá direito sim. Porque esse ganho é considerado bem adquirido por fato eventual, conforme consta no artigo 1660, inciso 2 do Código Civil. Então, não adianta largar a esposa por uma novinha só porque ganhou na loteria. Além de demonstrar que nunca amou de verdade, vai ter que dividir o prêmio de qualquer maneira. Aí você pergunta, mas se eu comprei algo com meu dinheiro, é mesmo assim do meu marido? Ou então vem aquela pergunta, está tudo em nome da minha esposa, nada no meu nome, quais são os meus direitos? No regime da comunhão parcial de bens, se foi adquirido de forma onerosa durante esse relacionamento, esse casamento, não importa em nome de quem está, pertence ao casal. Vale lembrar que esse entendimento ele visa proteger principalmente a dona de casa, que pode não ter nada em nome próprio, mas tem o trabalho mais árduo dentro do núcleo familiar, já que não tem direito a salário, folga, férias, absolutamente nenhum benefício e não pode ser lesada pelo simples fato do marido que trabalha fora ter colocado tudo em nome dele. Aí você pensa, Suelen, e os homens que não trabalham e não fazem nada em casa? Eles também têm direitos? Sim, minha gente, eles têm. Agora, o que a esposa que paga tudo e ainda faz tudo sozinha em casa tem que pensar
é por qual motivo, razão ou circunstância ela mantém um filho de 40 anos sem necessidade. Outra coisa, você financia um apartamento e se casa na sequência, deixando a maior parte do pagamento do apartamento financiado no banco. Obviamente que se exclui apenas o investimento inicial, quando solteiro no caso, já que a participação do marido ou da esposa no pagamento das parcelas será considerado investimento do casal. E não preciso nem falar que construir no terreno dos sogros é uma furada, não é mesmo? Mas se era o que você tinha, na hora da separação será analisado o investimento feito nessa construção ou nessa reforma. Vale lembrar que as pessoas que não têm nada não costumam se preocupar muito com isso, com pacto antinupcial. Isso é coisa de rico, não é mesmo? Na verdade não deveria ser. Se você acha as questões dos seus bens algo muito importante e na remota hipótese de separação não quiser dividir nada com o seu amado ou sua amada, terá de se casar pelo regime da separação total de bens, no qual tudo que é de cada um pertence apenas a ele ou ela. Existem algumas ressalvas sobre todos os regimes de bens mencionados. E no caso da separação total de bens, obviamente é possível comprar algo em conjunto com seu marido ou com a sua esposa. Mas o ideal é registrar corretamente no momento da compra do imóvel, por exemplo, colocando a porcentagem de cada um. E se você viver ou ainda vive em união estável, o regime de bens é o da comunhão parcial de bens. Mas nada impede que seja feita a regulamentação da união estável com definição de um regime de bens diversos. Aí você fala, Suelen, isso dá muito trabalho. Já estou só juntando as escovas de dente para não ter trabalho e você quer que eu registre o regime de bens? Ué, isso deveria ser uma preocupação sua sim. Afinal, todo relacionamento é passível de terminar. Se você hoje quiser se casar pelo regime mais drástico, da separação total de bens, ou no regime da comunhão universal de bens, para dividir tudo com o seu bem, precisará fazer um pacto antinupcial por escritura pública para definir tudo isso. E no caso da separação total, você poderá deixar definido de uma forma mais drástica ainda, ou mais branda, aí vai do que você preferir. Um amigo meu, uma vez, com o casamento já marcado, no caso a celebração marcada, ele me questionou sobre os regimes de bens. Depois que eu expliquei, ele me disse, ela não vai querer separação total de bens, ela vai ficar chateada. Eu sinceramente não sei o final da história, não sei se ele se casou com separação total ou comunhão parcial, mas uma coisa é fato. Você namora por interesse? Está se casando por interesse? Porque se você não está, não deveria jamais se ofender caso seu marido ou esposa exija a separação de bens. Se você está com uma pessoa e acha a forma como ela lida com o dinheiro uma atitude egoísta, essa pessoa nunca pensa em conjunto, isso está te incomodando? Então, meu amigo, minha amiga, por que você está se casando? Sabe aquelas perguntas básicas no começo da relação? Você prefere gato ou cachorro? Praia ou sítio? Qual time você torce? Lembra dessa conversa com seu amado, sua amada? Você tem que incluir outras perguntas bem importantes do tipo, você quer ter filhos? Você concorda com separação total de bens? Pensem nisso durante a paquera, durante o começo, porque depois que está feito, meus queridos, quando já está ocorrendo a separação, não tem como mudar. Não adianta tentar manipular, porque quando se separa, você vai ter que dividir não somente os bens que adquiriu, como ainda as dívidas que ele ou ela adquiriu. É isso por hoje, espero que tenha iluminado vocês, nem que seja um pouquinho, sobre a situação dos bens, especialmente na hipótese de separação. E você que está me assistindo, sabia diferenciar os principais regimes de bens? Consegue manter um diálogo sadio sobre isso com o seu amado, com a sua amada? Deixe seu comentário aqui no vídeo ou nas minhas redes sociais. Muito obrigada pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.